aqui para a gravação de mais um novo podcast do Billioncast, onde conversamos com pessoas reais, pessoas que vivem o dia a dia, que estão por trás de decisões milionárias, quiçá bilionárias. Pessoas que vivem não só de palco, mas também de estratégia, de dia a dia. Não tem achismo, tem estratégia em todas as decisões. Afinal de contas, por trás de grandes decisões existem pessoas. Por trás de grandes fortunas existem estratégias. E numa grande mesa sempre tem um grande tributarista. E hoje tenho a honra de conversar com o Thiago Figo, que é o pai da Júlia e do Guilherme, o marido da Thalita, e vai conversar com a gente aqui sobre grandes estratégias, mindset e oportunidades, não só na vida, como nos negócios. Bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado, Renato. Um prazer estar aqui. Vai ser uma alegria poder ter esse tempo aqui, bater um papo e discutir um pouquinho toda essa vida real. Afinal de contas, a gente é feito de pessoas que fazem as coisas acontecer. Dentro de uma grande companhia dentro da qual você está há quase uma década. Mas antes de ser head tax da CIA, muita coisa aconteceu. Sim. Eu quero saber um pouco quem é o Thiago, como caiu no tributário. Me conta um pouquinho de você. Bom, vamos lá, Renata. Bom, eu sou do interior de São Paulo, né? Sou de Campinas, eu nasci, cresci lá. Minha mãe era mãe solteira, então eu cresci junto com a minha mãe. Perdi minha mãe com 10 anos de idade, e aí eu fui morar com os meus tios, já na verdade um pouco antes até do falecimento da minha mãe. Fui morar com os meus tios com 8 anos, daí fiquei lá, e depois do falecimento da minha mãe continuei com os meus tios, até hoje, quando eu me refiro à minha mãe, à minha tia, que eu sou muito grato por tudo que ela fez. E isso, inclusive, acho que as referências femininas para mim, minha mãe, minha tia, minha avó, que mãe do meu pai, que criou 5 filhos, perdeu o marido com 33 anos e criou 5 filhos, então ela sempre foi um grande exemplo para mim. Faleceu o ano passado com 96 anos, cheia de saúde, cheia de vida, então ela sempre me inspirou. Então eu cresci nesse ambiente, com bastante pluralidade ali, com bastante dificuldades em alguns momentos, mas com muito amor. E isso me moldou. Comecei a trabalhar ali desde os 15 anos, fazendo serviço de rua, que a gente chamava de office boy. Depois entrei na faculdade, estudei com FIES, conseguia ter um emprego bom quando garoto, que me ajudava a pagar a faculdade, pagava as contas. Inclusive, eu diria que eu ganhava bem, conseguia até ganhar bem no começo ali. Eu trabalhava para uma reguladora de sinistros residenciais e fazia vistorias. Então, quando você aciona o seguro da sua casa, eu era o vistoriador que ia lá ver o que aconteceu, aprovava ou não o pagamento. E aí, em algum momento, eu percebi que, apesar de ter uma boa remuneração, aquilo não me levaria para grandes lugares. E eu estava fazendo direito, precisava começar a entrar na área, né? E aí, com isso, eu deixo esse emprego e vou ser estagiário para ganhar 10% do que eu ganhava. Mas, na época, eu tinha feito as contas ali, eu conseguia pagar as minhas contas fixas até o final do 4º ano. Aí eu falei, bom, em algum momento alguma coisa acontece, preciso entrar, e me joguei ali. E depois disso eu consegui entrar num processo seletivo da PwC, né, que é uma consultoria e auditoria, uma grande multinacional, no qual me moldou muito como profissional. Enfim, aí as coisas foram acontecendo, e aí me permitiu que cá estivesse hoje. Então, um pouquinho da minha trajetória rapidamente foi isso, e algo que, junto a isso, eu tenho valores ali muito fortes de família, por conta de tudo isso que eu comentei. Para mim é muito forte. E pai do Guilherme, pai da Júlia, marido da Thalita, que realmente são os meus alicerces. Agora me diz aqui, qual foi o ponto da virada da tua carreira para você estar hoje em posição de tanto destaque, né? De tanta liderança dentro da parte da tributação e do jurídico em geral, que é a sua função hoje lá dentro? Renata, eu diria que eu colocaria como um grande marco realmente esse momento ali da faculdade, em que eu estava
no terceiro ano, na verdade, eu estava no quarto ano da faculdade, eu tinha um valor que pagava as minhas contas, eu conseguia ter alguma reserva financeira, mas eu sabia que aquilo não era realmente o que eu tinha de pretensões, né? E eu precisava começar a entrar na área, e foi um momento difícil, né? Então, imagina você precisar abrir mão de remuneração sem ter grandes reservas e sem ter uma clareza do que iria acontecer, né? Mas eu falei, ou eu faço isso agora, ou eu vou continuar com um bom salário hoje, mas talvez, pensando no longo prazo, as perspectivas vão ser bem menores. Então, acho que ali foi uma grande virada de chave de ter essa capacidade de olhar um pouco mais adiante, não pensar no curto prazo e pensar no que eu queria realmente, no meu objetivo final, né? Então, ali eu diria que foi uma grande virada de chave quando eu decidi ganhar 10%, então ter uma redução de 90% no meu salário, e eu falei, em algum momento alguma coisa vai acontecer. E aí, um período depois, eu entrei no processo seletivo da PwC, e aí as coisas melhoraram, aquele meu 10% de remuneração já não ficou tão 10%, assim. Melhorou um pouquinho, mas ainda assim era bem menos do que eu ganhava antes, mas também, em contrapartida, eu tinha a faculdade paga pela PwC, o que me ajudou bastante a finalizar os estudos. Então, ali foi a grande virada de chave, porque ali foi realmente o começo de toda a minha trajetória, no qual eu sou muito grato pela essa experiência que eu tive. E a C&A, ela veio como? A C&A veio em 2014, quando um CFO de um grande cliente que eu tinha, ele tinha ido para a C&A para ser o diretor financeiro lá, e a cadeira de tax, na época só de tax, estava em aberto, e ele me convidou para se juntar a ele, né, se juntar a C&A para tocar a área de tax. Eu estava na PwC, estava muito bem, era um lugar que eu gosto muito, admiro, gosto das pessoas, do ambiente, mas eu realmente tinha muita curiosidade de saber como que era trabalhar numa empresa. Sim. Eu queria ter essa experiência. E aí, naquele momento, eu ficava pensando, tá, mas eu gosto tanto daqui, e realmente eu gostava demais da PwC, me identificava demais. Só que eu falei, eu não quero daqui 20 anos, de repente, ficar frustrado por não ter tido a oportunidade, a vivência de trabalhar do outro lado. E aí eu achava que até mesmo se eu quisesse continuar na consultoria, seria uma experiência importante, porque acho que quando a gente... E isso eu afirmo, apesar de não ter voltado para a consultoria, eu acho que quando você passa, né, para o outro lado da mesa, como a gente fala, você tem uma dimensão mais precisa do que é estar na pele do seu cliente, porque daí você realmente vira o cliente, né? Então você consegue entender as dores, e isso te habilitaria a ser um melhor consultor. Então, quando eu fui para lá, eu fui porque realmente eu queria entender como que era a vida do outro lado, como era receber aqueles relatórios que nós fazíamos e ter realmente que tomar a decisão em cima daquilo, né? E então eu aceitei esse convite, acabei indo para a PwC, para a C&A, né? Então saindo da PwC, indo para a C&A ali em meados de 2014. Naquele momento só com o tributário, né? Com todas as áreas do tributário. E aí depois em 2018 eu assumo também todo o jurídico, né? Consolidando essas duas matérias. E tem sido uma experiência incrível, uma empresa sensacional. Tive a oportunidade de vivenciar diversos momentos, e acho que um momento muito histórico foi a abertura de capital, em que eu participei ativamente desse projeto, me permitiu, dentro do jurídico, ter que desenvolver novas áreas ali, como a área de governança corporativa, todo um relacionamento com
um conselho de administração. Então, assim, foi uma experiência muito rica e tem sido uma experiência muito sensacional estar desse outro lado da mesa com todos os desafios que são inerentes ao varejo, que é muito dinâmico sempre. Eu fico vendo a tua trajetória, né? A gente vai crescendo ao longo do tempo e as responsabilidades vêm junto com cada cargo, cada dimensão que a gente tem. Eu fico me perguntando o que mudou, né? Porque quanto mais funções, mais responsabilidade a gente tem e o peso da responsabilidade começa a vir. Então, o que mudou no Thiago ao longo desse caminho, do ponto de vista da liderança, do ponto de vista da forma de pensar, do agir, tendo em vista todas essas responsabilidades que você acumula hoje? Acho que, naturalmente, quando você vai evoluindo na carreira, acho que a maturidade que você vai adquirindo, né, ela vai mudando. Então, aquilo que, quando no começo de carreira eram inspirações, eram prioridades ou desejos, com o passar do tempo você vai reavaliando, né, um pouquinho o seu conceito até mesmo de sucesso ou o que você quer. Então, acho que com o tempo e com a maturidade isso foi vindo. E hoje eu vejo que a grande responsabilidade que quando a gente olha, realmente, e pelo menos falo por mim, obviamente, claro, né? Acho que é sempre pensar a quantidade de pessoas pelas quais eu sou responsável, né? Pela quantidade de profissionais que estão ali olhando para a minha liderança e ou se inspirando, né? Ou até mesmo olhando coisas que nos meus erros, aonde que eles não querem seguir, né? Então, acho que sempre quando eu penso hoje, acho que o grande ponto para mim é realmente a ciência do quanto que o papel da liderança é importante pensando para o time, o impacto que isso tem para as pessoas que estão ali dentro do time, o quanto que a gente tem que ter um cuidado e um olhar muito específico para as pessoas, porque no fim não é só uma atividade que se entrega no final do dia, né? Ali é sim o objetivo primário, mas ali tem todo um desenvolvimento de pessoas, desenvolvimento de famílias que estão ali e que de algum modo, direto ou indiretamente, você acaba afetando. Não, acho que até diretamente, né? Porque você está ali numa posição de liderança, alimentando famílias, está tudo ali dentro daquele contexto. Isso é seu ou é da cultura da C&A? Ou é um mix? Eu diria que é um mix, é um ambos. A C&A é uma companhia muito bacana nessa parte humana. Ela tem um olhar para as pessoas muito humano, muito carinhoso. Acho que tem um respeito pelas pessoas muito bacana. E acho que isso é um dos grandes elementos que me faz, 10 anos depois, ainda olhar para a companhia com brilho nos olhos, com muito orgulho, e sabendo que a cultura da companhia tem muito alinhamento com os meus valores. Eu acho que esse é um ponto muito legal. Isso é gostoso, você poder trabalhar num lugar em que esses valores eles têm uma convergência grande e onde você tem um respeito às diversidades, um respeito para as pessoas. Eu acho muito bacana, e isso é algo que me motiva muito a continuar dentro da C&A e olhando para as pessoas e motivando com que elas realmente estejam ali felizes. Eu acho que quando os nossos valores estão de acordo com o lugar onde a gente está, tudo é mais leve, né? Sim. Tudo desenvolve e você acaba mostrando isso para os seus liderados. E aí fica leve para o time como um todo. É verdade. E a coisa se processa de uma forma mais leve. Porque não precisa ser pesado, né? A gente sabe que tem companhias que às vezes não têm esse padrão, mas quando a gente consegue conjugar valores e local de trabalho e fazer com que os outros também te admirem dentro de uma estrutura, porque da mesma forma que você teve líderes que te inspiraram, certamente você deve inspirar Assim muita espero, gente né? dentro da companhia, isso. não tenha dúvida. Já que estamos falando de inspirações, tem alguém que te inspira a crescer mais ou que te inspirou ao longo da tua trajetória para você chegar até onde você está? Ou alguém que te inspira para você projetar algum voo maior? Eu acho que, assim, as minhas grandes inspirações, eu diria que, inicialmente, a minha mãe, né? Acho que é a pessoa que realmente
mais me inspira. Eu perdi minha mãe com 10 anos, mas eu lembro que no dia que eu recebi a notícia, eu fiquei pensando, mãe solteira que cuidou de mim com muito carinho, com muita dedicação. Então, acho que essa dedicação que ela teve comigo, eu sei o quanto que ela se esforçou para dar o melhor dela para mim. E eu lembro quando eu recebi a notícia do falecimento dela, minha tia foi me buscar na escola, e eu lembro que naquele dia eu olhei para o céu e pensei... Eu não tinha uma meta específica, a única coisa que eu falei, de onde ela estiver, eu quero que ela tenha muito orgulho de mim. Então, eu diria que esse é o meu grande objetivo de vida, essa grande minha inspiração. E aí, olhando outras inspirações que eu tenho, acho que quando eu olho a vida da minha avó, pensando que ela nasceu em 1927, ela faleceu ano passado, em 2024, com 96 anos, e pensar que, então, 27 vai arredondando 30, então lá na década de 60, em todo um contexto, né, toda uma sociedade muito diferente do que a gente tem hoje, eu fico imaginando uma mulher viúva, com 5 filhos e com 30 anos na década de 60. Né? E aí ela consegue criar 5 filhos com bastante honra, nunca foi uma pessoa que teve posses, mas teve muita dignidade e soube, uma pessoa que não tinha estudos, assim, né, nunca fez uma faculdade, nada, mas ela criou os 5 filhos de uma forma muito bonita. Nunca vi minha avó reclamando de nada. Ela tinha lá, fazia a correria dela lá. Eu brinco que ela foi uma precursora dos cross-borders, porque ela ia para o Paraguai comprar muamba e revender. Então, era uma forma de fonte de renda que ela tinha. Então, ela vendia produtos de catálogo, né, de Avon, Tupperware. Ela fazia as muambas dela, que ela saía na quinta-feira de ônibus, ia para o Paraguai, voltava no domingo para comprava as coisas para revender. Ela fazia marmita, enfim, ela era uma guerreira para cuidar dos 5 filhos, e acho que ela fez isso com extrema dignidade. Então, eu olhava para ela e ela me inspirava demais em todo esse aspecto, além do fato de eu realmente nunca ter me lembrado da minha avó reclamando de qualquer aspecto da vida. Ela era muito grata. Né? Apesar de toda a dificuldade que ela teve, ela sempre se mostrou muito grata, e isso era algo que sempre me tocou muito. Né? É uma pessoa muito religiosa, e então ela é uma grande inspiração para mim, sempre foi. E a minha tia que cuidou de mim, né? Acho que tudo que ela mostrou, assim, de pegar um sobrinho, cuidar como filho mesmo, ter todo um carinho, cuidado, a forma como ela congrega a parte da família, então, foram inspirações e referências muito fortes, e que eu diria que nenhuma figura pública ou alguém famoso me traz mais inspiração do que elas. Mas ninguém melhor do que a própria família, quando possível, né? Que você foi um felizardo de Sim. ter figuras assim para te orientar, não só como profissional que você é, mas como a pessoa que você vem se tornando, né? Porque família, que eu sei, né? A gente conversou um pouco, já deu para ver logo de cara que você tem valores muito sólidos, e agora eu já sei de onde que vem, né? Quando você tem bons exemplos, que não precisa ser uma figura pública, você tem dentro de casa. Nem todos têm essa felicidade, e às vezes precisa sair de dentro da estrutura para buscar, para poder sobreviver. E fico feliz de saber que o seu caso foi exatamente o inverso, né? Sim. Que seria o melhor dos mundos, e a gente é muito grato, né? Quando a gente entrevista pessoas assim, que têm essa possibilidade. Nem todos têm a sua felicidade. Então, parabéns por isso também, obrigado, pela trajetória, por tudo isso que te faz ser o profissional, o pai, o marido, amigo que você é. Enfim, e hoje, com todos esses atributos dentro da C&A, trabalhando com tributos, hoje você faz o jurídico como um todo. Jurídico e eu fico tributário. imaginando, hoje a C&A não é só uma loja de varejo, né? Que inicialmente a gente pensa na loja lá do shopping. Hoje a C&A ela tem vários produtos. Você cuida disso tudo? Na verdade, a C&A no Brasil... segmentado? Me conta um pouco como é que funciona. A C&A Brasil ela tem a parte do varejo, em que a gente tem a parte que a gente chama de apparel, né, que é a parte de vestuário,
Aí você tem a parte de beleza, então, que é toda a parte de cosméticos. E hoje a gente tem um pouco de eletrônicos, mas isso tem diminuído um pouquinho a volumetria. E você tem a parte de serviços financeiros com o CA Pay, né? Então, hoje, dentro da CA Brasil, essas são as linhas de negócio que nós temos, né? E aí toda essa estrutura é cuidada pelo jurídico, pelo tributário, de forma centralizada na matriz em São Paulo. A equipe é grande? Hoje eu lidero, entre jurídico e tributário, cerca de 55 profissionais. É bastante coisa, né? Apesar de a gente estar falando de Brasil, acho que tem CIA em todas as capitais brasileiras, imagino, não? Hoje a CIA ela é presente em todos os estados brasileiros. Nós estamos em cerca de 170 cidades, salvo engano. Então, para administrar isso tudo, eu imagino que não deva ser muito fácil, né? Tem bastante desafio, mas eu tenho o privilégio de contar com uma equipe muito, muito competente que faz com que esse desafio ele seja factível de vencer e menos árduo no dia a dia. Mas tem bastante trabalho. A operação de varejo é sempre uma operação muito desafiadora pela capilaridade. E também, vamos combinar que a nossa legislação ela não é das mais amigáveis para você administrar com essa quantidade com essa dispersão geográfica que o varejo tem. Dentro da tua trajetória, teve algum erro que no final se mostrou um grande acerto? Ou seja, aquela coisa que a gente faz de deu errado, mas no final que bom que deu errado porque deu certo? Renata, eu penso que todo erro ele traz, né? Ele traz muitas lições, né? Então, certamente eu errei bastante ao longo da minha carreira, mas eu poderia dizer que eu tive a sorte, ou pelo menos eu tive a capacidade de, na maioria deles, observar e tirar as lições, né? Mas certamente muitos erros, muitas injustiças ao longo da carreira acaba existindo, Sim, inevitável, é natural. Né? Mas eu acho que esses erros também vão ajudando a formar um pouquinho, a solidificar a experiência e a maturidade com o tempo. Acho que esses erros que de fato tem alguma assim que você lembra que tenha, caramba, e no final se transformou numa grande oportunidade, por exemplo? Alguma coisa que você lembra assim pontualmente? Nenhum que tenha sido marcante a ponto de ser uma super referência para mim aqui, Renata. Mas vamos lá então. Você lidera 50 pessoas. Isso exige bastante comportamento e comprometimento. Como é que você lida com isso no dia a dia? Liderar pessoas de forma geral já é desafiador. Possivelmente eu tenho uma visão diferente do que efetivamente é. Certamente algumas coisas que eu tenha em mente na prática pode não ser exatamente aquilo, né? Mas o que eu tento realmente... É desafiador, né? 50 pessoas. Numa bastante... companhia no país inteiro. A demanda é sempre alta. O que eu tento... O meu estilo, acho que é um estilo muito democrático. Acho que eu tento dar muita liberdade pro time. Eu busco ser muito anti-hierarquia no dia a dia. Eu falo que eu gosto da hierarquia. Eu acho que a hierarquia ela é necessária, mas não para você ter uma ascendência sobre a camada de baixo. Eu acho que a hierarquia, eu falo que ela é necessária simplesmente porque quando você não tem uma convergência de ideias ou um determinado assunto, é importante que todos os pontos de vista sejam colocados ali em discussão, e se todo mundo que estiver nessa mesa entendeu os pontos de vista alheios, mas mesmo assim mantém aquele seu posicionamento e você não tem uma convergência, você precisa dar um próximo passo, precisa definir o assunto. E aí como que você faz isso? E aí eu acho que é o único lugar onde eu acho que a hierarquia, de fato, ela faz o seu papel, e ela é necessária porque, ok, ouviu-se todos os pontos de vista, se fez todas as ponderações que são necessárias,
mas alguma decisão tem que ser tomada. E aí acho que o peso da hierarquia vem aí em você colher todos aqueles pontos, entender qual que é a melhor decisão naquele momento dentro do contexto e aí tomar a decisão. Mas, do contrário, eu gosto de um estilo e eu busco ser sempre muito aberto a ouvir para o time, sem hierarquia de o diretor, o head da área. Eu particularmente não gosto desse estigma, né? Eu gosto de estar perto, até porque eu acredito muito numa troca. Eu tenho determinadas experiências, mas o analista júnior, o assistente, também tem experiências que eu não tenho. Então, acho que a troca de informações, a troca de ideias entre todo o nível hierárquico de uma companhia, ele é imprescindível para que as coisas fluam de uma forma positiva e mais completa. Eu fico imaginando quando a gente está com muitas pessoas, a hierarquia é necessária, eu concordo com você. Mas talvez essa barreira gere mais problemas até do que resultados, a depender da cultura e da pessoa que lidera. Então, você é um líder mais acessível, pelo que a gente está conversando, e as pessoas respeitam. Mas será que é assim o tempo todo? Será que não tem um ou outro ali que, às vezes, é necessário ter ali uma autoridade, que respeito é necessário, mas, às vezes, a autoridade ela define algumas coisas. Dentro de uma estrutura grande, será que ser passivo ou ser acessível também não pode ser um problema, eventualmente? Eu entendo que não. Eu acho que a acessibilidade ela é imprescindível até para que as coisas cheguem sem filtros, né? E você consiga, de fato, ter uma gestão muito transparente. Porque, do contrário, eu penso que você corre um risco da hierarquia também trazer o medo embutido. E aí você acaba tendo muitos filtros, as coisas não chegam de forma completa e isso, penso eu, que não contribui em nada para uma gestão em nenhum ambiente. Não, isso é bacana de ver, porque dentro da cultura da companhia, da pessoa que você é e como você lidera, a gente vê o perfil do profissional que você vem se tornando. É muito bacana a gente ver isso, né? Porque é tudo coerente. E é muito bacana a gente conversar com pessoas que são coerentes dentro do seu discurso. Dentro da reforma tributária, vamos mudar um pouquinho agora, falando de tributo, que é uma das coisas que é o seu dia a dia. Sim. A gente sabe que hoje, no varejo, pensando no ICMS, que é um dos tributos mais complexos, na minha opinião, dentro do Brasil hoje, é claro que tem as outras coisas, e dentro de uma companhia como a sua, que é consumidor final, é varejista, tá sei que, sem contar o combustível e coisa e tal, é tributo que não acaba mais. Já é um problema. Com a reforma tributária, como é que você vê essa alteração legislativa? Realmente vai ter simplificação? Será que ela é camuflada? Isso a gente vai trocar uma ideia. Sei que são pontos de vista, de cada um tem o seu. Será que não vai aumentar a carga travestida de uma simplificação? Ou será que o IBS vai ser realmente a solução, inclusive para as companhias que hoje sofrem bastante com a complexidade do ICM, por exemplo? Renata, acho que a reforma tributária, que ela é necessária, acho que isso não se discute, né? Particularmente, eu acho que a gente ficou muito tempo falando em reforma tributária e o que a gente tem não é a que mais me empolga, não é a reforma que eu olho e entendo que realmente é o que o Brasil precisava. Ao mesmo tempo, eu ouço muito, né, de colegas em conversas, em fóruns sobre reforma tributária, que não é a melhor, mas era a possível. Ok, entendo, mas não me conformo com isso, né? Eu acho que foram tantos anos, foram décadas discutindo, para ao final a gente ter que se contentar com o que era possível, para mim gera uma frustração inicial. Passado isso e aceitando o que tem, eu acho que ela tem um potencial de simplificação. Quando a gente pensa no ICMS, você sai de 27 legislações para uma única legislação. Isso por si só, pensando num varejo, já é uma simplificação bastante relevante. Porém, o período de transição, penso eu que é um pouco longo, poderia ser menor,
E o meu grande receio hoje é com esse período de transição alongado e faseado, eu fico só com receio de que isso gere uma inflação. Por quê? Quando você pensa na proposta da reforma, ela se pretende neutra do ponto de vista de arrecadação, Sim. não do ponto de vista do contribuinte. Isso posto, significa dizer que alguns contribuintes serão, vamos dizer, beneficiados pela reforma tributária, terão uma carga menor do que a atual. Em contrapartida, outros será o inverso, vai ter uma carga tributária superior. Essa somatória nos levaria à carga neutra, levando na premissa de que isso vai ser levado a cabo, né? Isso posto, o que a gente acaba tendo? Com essa transição, né, alongada e de tempos em tempos, e pensando que o Brasil, como economia, ele já tem uma relativa mentalidade inflacionária, nos períodos de transição, nos anos em que você vai trocando um tributo pelo outro, né? Então diminuindo o atual e incluindo o futuro, nessa equação, nesse movimento, o risco, penso eu, que não é você ter efetivamente os impactos todos levados a cabo. O que eu quero dizer? De repente, um contribuinte que vai ter um impacto negativo, ele precisa naturalmente recompor os preços e aumentar o valor final. Justo. Porém, né, já que vai aumentar um pouquinho, aumenta um pouco mais e põe na conta da reforma tributária. Não, esse é o impacto da reforma. Então, se você não tiver todos os personagens muito bem alinhados e muito cientes do impacto, você tem um risco de aquele que subir um pouquinho além, aquele que tiver redução, eventualmente não reduzir completamente, e isso, ao final da transição, pode impactar o aumento de preços. Esse é um receio que eu tenho enquanto cidadão, não estou falando enquanto gestor. Aqui, acho que de uma forma macro, eu acho que é um receio que a sociedade precisa ter e precisaria acompanhar. Mas, infelizmente, a gente não tem uma cultura e um letramento tributário que nos permite fazer esse acompanhamento. Então, esse é um grande receio que eu tenho de uma forma macro da reforma. Eu costumo dizer que nosso sistema não é o melhor. Realmente tem muita complexidade. Mas, dadas as circunstâncias de uma eventual simplificação com aumento de carga, que chegamos a ser, quem sabe, o maior IVA do mundo, é o que dizem, né? Hoje a gente tem 27% na Hungria, no Brasil a projeção é 26,5%, já ouvi 29%. Será que não tem ali... Eu fico me perguntando, né? Será que não é muito? E a simplificação acaba sendo... Simplificação. Eu prefiro pagar menos imposto com essa doideira do que, sobre a pecha de uma simplificação, aumentar sensivelmente. Porque, no final das contas, a gente está falando de consumo, né? A gente ainda não está falando de renda, possivelmente teremos. Quem paga a conta no final é quem está consumindo. Sim. É a população como um todo. Então, se a carga aumenta, é aquilo que você falou, e eu tenho esse receio também, de aumentar demais o preço e o poder de compra daquele que adquire o produto, e aí vem, talvez, uma possível inflação. Né? Tentando olhar sempre pelo copo meio cheio, vamos dizer assim, eu acho que também a gente vai ter um desafio, porque é um modelo diferente. Então, hoje a gente está acostumado com tributos por dentro, e aí a gente, com a reforma, passa a ter um tributo por fora. Então, hoje aquilo que a gente tem lá na nota de rodapé do cupom fiscal, da nota fiscal, que é ali os tributos, né? incidentes, né? Que é uma projeção, aquilo ninguém olha, então não tem impacto efetivo. Talvez
amanhã, quando as pessoas tiverem consciência, né? forem comprar um produto que lá está 10 e a hora que ele for passar no caixa vai ser 13, né? Talvez a percepção do imposto ela passe a ser mais efetiva do que é hoje, mais palpável. Então, hoje aquele assunto, tributário não é complexo, não quero nem saber, não entendo. Então, ninguém quer entender, né? É complexo, então deixa para lá. A partir do momento em que elas conseguem compreender de uma forma mais cotidiana, efetivamente, que, esse 10, 30% ou R$3 a mais, então aquilo que eu pagaria 10, está me custando 13, e esses 3 são tributos, ela começa a entender melhor o quanto que ela está pagando. Por quê? Também tem um pouco uma cultura no país, e aí eu digo, para a população média, que imposto é só imposto de renda. E eu não pago imposto de renda, eu estou na faixa de isenção. Então, esse negócio de imposto não é comigo, né? Mas não, é com qualquer consumidor, de qualquer faixa de renda. Então, eu acho que essa reforma ela tem um potencial de trazer mais clareza do quanto se paga, e aí a gente poderia ou pode ir para um lugar que eu particularmente não teria muita preocupação se eu pago 30, se é maior, se é menor. Aí a gente pode mudar um pouco a discussão de qual é a alíquota, mas ir para um lugar de, mas qual que é a contrapartida que eu tenho para isso que eu pago? E talvez isso melhorar um pouquinho o ambiente de serviços do Estado. Porque, no final, o imposto é algo que a gente paga para ter uma contrapartida. E hoje não se tem essa clareza. Então, quando se fala em benefícios, em incentivos, a população média tem uma visão de que é o Estado dando alguma coisa para alguém. Mas o Estado não tem renda, ele não gera renda. Quem gera renda é a população. É a população que tem um pedaço da sua riqueza recolhida para o governo para que o governo possa cuidar da coletividade. Então, acho que isso pode trazer um senso de cidadania maior, mas vai depender da gente. Que uma da perversidade, né? Quando fala de carga tributária, 34% a carga média hoje do PIB nacional, será que ela é alta? Se comparada a outros países no mundo, a gente sabe que tem cargas tributárias muito maiores do que essa, então talvez não fosse tanta. Hoje, dentro do contexto do consumo, talvez a pergunta mais adequada seria: a carga tributária é alta para quem? Né? Que está tudo embutido no preço, às vezes a população, como você trouxe muito bem, ela não tem noção, é só o IR, eu não pago, então está tudo bem, isso não é para mim. Só que mal sabe ela que qualquer biscoito, pãozinho de forma que você compra está embutido e ela paga e não sabe quanto, e tem lá as letras miúdas, que realmente, quando tem, né? Porque nem sempre tem. A gente sabe que ninguém olha, talvez nem a gente olhe que tem consciência do negócio. Com a reforma, se de fato vier a tributação por fora, e eu vejo lá R$100, e eu sei que, de verdade, R$100 eu vou pagar 129, vamos imaginar, no 29%, talvez me traga mais clareza do quanto eu estou pagando de imposto. Eu não sei se, sinceramente, se isso vai, de fato, acontecer. Concordo, e aí geraria esse link que você trouxe, né? Bom, tudo bem, estou pagando aqui. E cadê a contrapartida? E talvez... Eu acho que nesse aspecto, Renata, é uma mudança de cultura. A mudança de cultura não vai acontecer do dia para a noite, né? Mas pensa que várias compras em que você começa a perceber o quanto que você está pagando, em algum momento você vai falar, opa, essa conta está alta, né? E aí você começa a falar, tá bom, mas por que eu pago isso? Para que eu pago isso? Né? E aí você começa a entender qual que é a função social do tributo. Né? E aí é uma construção. Enfim, eu acho que é uma possibilidade de melhorarmos a nossa cidadania, né? a nossa percepção
de sociedade, Sim. de como que as coisas funcionam, como que elas estão estruturadas, e aí a gente, de fato, passa a exigir um adequado uso desse valor que a gente paga para o governo e que nos é tanto caro, que é suado, que não é fácil, né? De acordo com a pesquisa do IBT, né, 150 e poucos dias no ano, o cidadão ele trabalha para pagar impostos, né? Mais ou menos essa a projeção. E às vezes a gente fala isso, como técnicos, a gente sabe o que isso significa. Mas a população média, ou a CLT, às vezes nem isso, né? Ela não tem essa dimensão do quanto custa. Não. Se de fato isso acontecer, a gente não está ali ainda na penumbra, né? A gente não sabe direito nem qual é a alíquota, tem a formação de base de cálculo, ano que vem começa esse troço a vigir. Concordo com você. Se gerar maior cidadania, talvez o povo fique incomodado e alguma coisa mude na hora do retorno. Né? Lembrando que a gente está entre os 30 países analisados, né? No Índice de Retorno do Bem-Estar Social, que é o IBES, nós estamos em 30º lugar. Né? Claro que nós temos muitos países, né? São 193 países no globo, 198. Eu estou falando só de 30, não é bem assim, mas dentro dessa pesquisa já viu que a coisa não é tão equânime assim. Então, como cidadão, a gente está alinhado. E dentro da empresa, qual é a repercussão disso? Que eu acredito que toda uma companhia desse tamanho já deve estar se estruturando, logicamente, para essa etapa de transição. São dois modelos que vão transitar ali. Tem questão de obrigação acessória, tem questão de sistema, tem o custo da operação disso tudo. Como empresa, a companhia está se estruturando, está se preparando com aumento de preço, talvez, ou projetando se vai aumentar ou não. Acredito que... Na verdade, nesse momento, né, Renata, acho que o que nós estamos fazendo e o que entendo que cada companhia tem que fazer é um exercício de entender quais serão os impactos operacionais da reforma tributária. Então, tem muita coisa que vai ser afetada. Então, eu costumo dizer que a reforma tributária ela não vai ser um projeto da área tributária. Na verdade, ele tem que ser um projeto da companhia, porque ela vai impactar todas as áreas, sem exceção. Então, a depender de cada setor, de cada empresa, mais algumas áreas, menos outras, enfim. Mas você tem impactos logísticos, você tem muito impacto em formação de preço, você tem impacto no custo, você tem impacto em benefícios de empregados, que precisam ser... como que isso vai impactar o custo de folha. Você tem... enfim, uma série de dimensões que precisam ser analisadas. Você precisa olhar a sua cadeia de fornecimento para entender o quanto que isso vai ser impactado, qual o perfil dessa cadeia de fornecimento para entender se os seus fornecedores eles vão ter a capacidade para absorver os impactos, porque você tem também impacto em fluxo de caixa, perdas de benefícios fiscais. Então, assim, tem uma série de coisas. Assim, a lista é bastante extensa, né, dos impactos que se pode ter em relação à reforma. Então, nesse momento, nós estamos estudando para projetar todos esses impactos, entender como que eles irão ocorrer, de modo de ter clareza aonde e qual que é o tamanho de um impacto para cada uma dessas dimensões, de modo que a gente possa se preparar adequadamente para esse momento de transição e chegar lá em 2033 bastante estruturado. E entendo que esse deveria ser o mesmo padrão de todas as companhias. Muito difícil falar agora. Então, pensando na neutralidade, é você ter clareza dos impactos positivos e negativos para que você possa aplicá-lo efetivamente para que, ao final, você mantenha o mesmo nível operacional do que você tem atualmente. Porque a gente vê companhias, às vezes, que acham que é o Tex. Isso aqui é do Tex. Não. Só que hoje em dia, acho que já não é, na minha opinião, há muito tempo. Mas agora, mais do que nunca, o patinho feio, entre aspas, né, acaba tendo que participar de todas as rodadas de decisão. Sim, e você tem que ter uma visão de cadeia de fornecimento, não só de fornecedores do que a empresa tem como fornecedores diretos, mas até itens de consumo, porque isso também vai mudar, você ter um crédito amplo. Então, assim, pensa que em termos de orçamento, se você hoje tem um orçamento de 1.000
mas esse orçamento de 1.000 não tem nenhum crédito envolvido, amanhã você não vai poder se ancorar no 1.000, né, como o seu orçamento, porque aquele 1.000 pode te custar nominalmente 1.200, mas ele te dá crédito e o seu custo é de 900, eventualmente. Então, tem uma série de dimensões que você vai precisar colocar clareza para a companhia, para que todas as áreas se conversem muito para entender realmente quais são as dimensões. Não, é exatamente, como você mesmo falou, não é só ali fazer a conta, ver se aumentou ou diminuiu. Repercutir na compra, de que forma que eu estou comprando, qual é a repercussão que aquilo vai trazer. Então, isso gera um pouco mais de clareza em todos os setores da companhia, com o impacto que tudo isso que a gente vai viver em breve vai gerar dentro de todo o universo empresarial. E você também tem toda uma cadeia para trás, e a depender da onde você está situado, você tem cadeia para trás e cadeia para frente, né? Então, você precisa... não é também só sobre o impacto que você vai absorver. Você tem que entender como que a sua cadeia, principalmente para trás, vai ser afetada para você projetar os impactos dentro da área de compras ali, né, que vem seja de insumos, seja de produtos finais que você vai ter, para você conseguir projetar todo o cascateamento desses impactos. Não, a ideia é neutralidade, acabar com os incentivos e os benefícios fiscais. Você acredita nisso? Que realmente não vai ter nunca mais isso? Eu já, em algumas publicações, algumas coisas, eu já mencionei, eu acho até que algumas conversas, principalmente de benefícios fiscais, acho que elas ficaram muito mal estruturadas. Mal estruturadas em que sentido? Ficou um estigma, ou ficou ali uma ideia de que benefício fiscal é algo ruim, é algo injusto, ou ficou um ar pejorativo. Primeiro, eu acho que assim, a reforma tributária ela deveria vir precedida de uma reforma administrativa. Então, assim, quando você pensa em qualquer companhia ou em qualquer lar que seja, né, tem uma questão, para mim, que é basilar, que é: eu preciso entender a estrutura de despesa para eu olhar a minha capacidade de geração de receita para ver se as coisas se conversam, né? Então, qualquer FP&A de qualquer empresa, ainda que não tenha um nome de FP&A, ainda que não seja uma empresa estruturada, mas qualquer planejamento, ainda que muito singular, qual que é o total de despesas que eu vou ter, quanto que eu vou receber, fica positivo ou negativo. É uma matemática simples. Então, antes da gente pensar em reforma tributária, eu entendo que deveríamos ter falado em reforma administrativa para entender qual que é o tamanho da conta que eu tenho que pagar. Porque, do contrário, você fica uma reforma tributária e trazendo um ponto de... só olhando a ponta de receita, sem olhar a ponta de despesa, olhando essas coisas de forma segregada, e aí fica complexo. E aí, entrando na questão do incentivo fiscal, como que eu penso? O Brasil, com a dispersão geográfica que ele tem, e quando a gente olha economicamente, ele não tem um equilíbrio entre as regiões, e primeiro que o incentivo fiscal é o que existe em todos os lugares do mundo. Exato. Ele não é ruim. E aí, tendo a peculiaridade que o Brasil tem da dispersão e das desigualdades, há regiões que ela precisa ter incentivo. E aí eu penso, eu gostaria muito de ter visto, por exemplo, discussões olhando o mapa do Brasil, pensando em vocações. Então, a determinada região, qual a vocação econômica que ela vai ter? Então, aqui, sei lá, por exemplo, a gente poderia pensar que o norte ele vai ter uma vocação tecnológica. Então, eu vou dar incentivo fiscal para que empresas de tecnologia vá para o norte para desenvolver um hub, vamos dizer, um Vale do Silício do Brasil ali, seja lá o que for, mas você pensar em termos de economia, de setorização, e quais as vocações que você tem para cada região, e aí você dá incentivos específicos
olhando um plano de governo de longo prazo, você casando as coisas e de modo que você possa efetivamente medir o incentivo dado versus retorno, isso faria sentido. Total. Isso tem um papel. Mas da forma como a gente coloca, parece que simplesmente é um valor que o governo abre mão em favor da iniciativa privada. E as coisas não deveriam se resumir dessa mais forma. Uma vez, né? Exato. As e coisas não é bem assim. Não deveria ser resumidas dessa forma. Acho que o incentivo fiscal ele tem a sua relevância, tem o seu papel e a sua importância. Eu fico vendo você falar, a gente pensa muito parecido. Eu me vejo aí sentada falando algo parecido, porque eu sempre falo isso em entrevista, o pessoal convida às vezes, né, jornal. Outro dia, até na Forbes mesmo, eu estava falando sobre isso. Não adianta nada olhar para a receita se você não olha para a despesa. Concordo de novo, em governo não é uma atividade econômica, a gente sabe disso, mas ele precisa de dinheiro para manutenir tudo aquilo que a Constituição me garante e quantas outras coisas ali. Então, senta e vê qual é a conta. Dentro de uma empresa, o que você faz? Quanto custa, qual é a despesa, se a conta não fecha, você começa o quê? Ou demite, ou reestrutura, contrata novos fornecedores, muda o fornecedor e por aí vai. Você começa a olhar a efetividade dos gastos, a produtividade, enfim, você começa a olhar a eficiência. Coisa que não me parece que aconteceu, deveria, então, concordo, e é histórico, né? Eu analiso, às vezes, a estrutura histórica dos impostos, né? Que desde o Império era 13%, hoje já está 34%, sabe lá Deus para onde vai. Nunca se discutiu tanto o administrativo. A conta não fecha, aumenta imposto. Aumenta a contribuição. Ou cria tributo novo, né? Porque nada é tão ruim que não possa piorar. Se bobear, a gente vai ter alguns tributos novos aí. Mal comparando, é como se a gente tivesse a possibilidade a conta familiar não está fechando, a gente está gastando muito em casa, né? E aí você simplesmente vai lá e aumenta o seu salário, né? Então, é como se tivesse essa possibilidade. Então, assim, como eu falei, é uma questão basilar, até no orçamento doméstico a gente faz esse exercício, né? Então, não tem como você ficar pedindo aumento, você não tem esse poder. Mas o governo ele tem essa capacidade de gerar receita aumentando tributos, e aí você vai tirando o poder de compra e você vai trazendo impactos negativos na economia quando essas coisas ficam muito desequilibradas. E o pessoal acha que não paga imposto, né? Exato. E não está ali. Nunca antes na história eu percebo que essa parte deveria se dar mais educação, todo mundo, é igual financeiro, né? A educação financeira que não se tem na escola, a educação tributária, como cidadão realmente, não necessariamente como empresário, e tirar essa pecha do que o empresário é ruim, ou um benefício é ruim. Afinal de contas, quantos empregos não tem uma C&A no Brasil inteiro? Sim. E quantas outras companhias? E para suportar isso, a gente sabe que não é fácil administrar uma companhia, como é o governo, na nossa casa, não precisa de muita coisa, né? Para poder fazer a gestão. Mas fazer o quê? A reforma está aí, né? Como eu brinco, ou se adapta ou se adapta. Não acredito que isso vai recuar. Eu também não vejo esse recuo, está aí, e acho que é trabalhar para que as coisas elas tenham esse viés que a gente falou e, de repente, de ir para esse lado positivo que a gente mencionou antes. Né? Tem alguma coisa que você se lembre que o tributário tenha feito toda a diferença na vida da companhia? Ou não necessariamente na C&A, ou alguma coisa que você tenha feito? Só para mostrar o quão importante, quando eu brinquei no começo da vinheta, né? E toda mesa é importante ter um bom tributarista, porque a gente acha que o sócio é o fulaninho, mas não é não. Né? Boa parte dessa fatia fica para o governo, lato sensu, né? Eu acho que qualquer empresa no Brasil, o tributário, ele tem uma relevância muito grande, porque a falta de clareza da legislação ela abre oportunidade de muitas interpretações, muitos questionamentos, e mesmo a complexidade de você lidar com ela, muitas vezes faz com que o operador ali do tributário ele possa errar. Sim. E aí, pensa que qualquer ganho, né, principalmente quando você está em empresas grandes que as cifras são muito altas, qualquer 1% é muito dinheiro dentro do P&L, né, de uma empresa, no resultado ali, no lucro líquido. Então, o tributário, eu acho que ele exerce um papel muito importante, porque, do contrário, é um dinheiro que você
tá perdendo competitividade se você estiver operando de uma forma menos eficiente do que o seu concorrente. Então, eu acho que, sim, tanto na consultoria quanto na CIA, os números são muito grandes, e aí o próprio, acho que a tese do século, né, do ICMS na base do PIS/COFINS, acho que é um grande exemplo, que foi uma discussão que se iniciou lá em 2007, né, as ações ali lá de 2007 questionando, demorou quase 20 anos para isso se consolidar, e aí eu posso falar que são números públicos. Nós, na CIA, levantamos mais de praticamente 1,6 bi em relação a esse tema, né? Então, o tributário, um bom tributarista, um tributarista atento, ele permite você fazer esses questionamentos e dar ganhos bastante representativos para as companhias. É aquela tal história, né? Tributário, ele não é custo. Não. Ele é investimento, né? Na minha opinião. Sem puxar a sardinha para o meu lado, mas já puxando. Ele é bastante importante em qualquer estrutura. Infelizmente, eu até falo que no Brasil a gente tem muito isso da parte de litígio ou de olhar o passado e ficar buscando, mas na estruturação de qualquer negócio, você começar de uma forma muito otimizada, colocando a variável tributária dentro do business case é imprescindível. Eu também penso assim, nem toda companhia pensa dessa forma, às vezes só vai procurar quando o auto de infração chega ou quando o fiscal foi lá te interpelar. Mas grandes companhias como a sua e outras, elas têm realmente que ter um aparato, e deveriam todas, né, para crescer com sustentabilidade. É uma questão de governança, né? Então, dentro de ESG, que está tão em voga agora, é a parte de governança, né? Uma área tributária, ela tem primordialmente a função de proteger valor, né? Então, ela de estar em compliance com a legislação e não permitir que o negócio fique vulnerável a autuações. Então, esse é o primeiro grande objetivo de qualquer área tributária. E aí os ganhos, ele acaba sendo um adicional, mas o papel principal é você operar dentro do que a legislação determina. E pensando em negócio, a gente não sabe o dia de amanhã se vai ser vendido ou não. Isso aumenta o poder de venda da companhia. Quanto menos passivo você tem, mais líquida ela é. Talvez um valor de equity talvez seja maior ainda, né? Pensando em empresa grande. Quando você pensa em M&As, né? Se você for buscar histórico de M&As, muitos M&As que a gente olha, a área tributária no Brasil, ela tem um peso muito grande no M&A, porque ou você tem muito passivo ou você tem grandes oportunidades. Então, no Brasil, em M&As, o tema tributário ele é sempre muito relevante. É por isso que eu falo, né? Numa grande mesa de negócio, ter um tributarista perto, alguém para perguntar, acaba sendo fundamental. Sem dúvida. Tiago, a conversa está incrível, a gente já está caminhando para o fim. E eu quero fazer um exercício com você. Um exercício que é muito bom para mim, eu faço isso de vez em quando. Você foi lá atrás, né? Eu tenho certeza que você se lembrou de onde você veio, a trajetória e aonde você está, e aonde ainda você pode chegar dentro desse mar de oportunidades que a gente sabe que existe, ainda mais na área tributária, que é a nossa área. Agora, voltando um pouquinho para trás. Se você olhasse para o Tiago de 10, 15 anos atrás, e se você pudesse dar um conselho para ele, sabendo o que você sabe hoje, o que você diria? Um comportamento, uma orientação? Pergunta difícil, hein, Renata? Acho que todas essas perguntas que nos levam a ter que mergulhar dentro de nós é sempre complexa. Eu acho que, olhando, é realmente priorizar aquilo que tem valor para nós, né? Acho que a parte de equilíbrio talvez seja um elemento que, quando a gente vai ficando velho, a gente vai percebendo o quanto que é importante esse equilíbrio, né? Acho que a juventude ela tem uma parte boa que a gente sempre tem ali à disposição para, enfim, mergulhar, seja lá no que for, mas a gente esquece um pouco do equilíbrio. E depois, às vezes, lá na frente a gente vê que as coisas poderiam ser mais comedidas, né?
Então, acho que se eu voltasse no tempo, talvez assim, realmente sempre olhar e buscar esse equilíbrio o tempo todo como uma disciplina, de modo que em nenhum momento você precise fazer grandes ajustes de um lado ou de outro. Não, e é muito importante, porque quando a gente é mais novo, a gente não tem a visibilidade da maturidade que nos dá. Hoje eu falo que eu tenho muito mais juízo e coragem, né? Mas lá atrás talvez fosse o inverso. E quando a gente faz esse exercício, a gente percebe, né? E esse equilíbrio, muita gente às vezes deixa de ser quem é, ou perde a mão, né? Nos princípios para atingir lugares, e esse equilíbrio vai longe. E é importante realmente isso para o jovem não abrir mão de quem ele é, não abrir mão dos valores, que a coisa vem de uma forma ou de outra, né? Porque a gente, obviamente, a gente tem que saber o que a gente... Acho que é importante a gente almejar algo, né? Mas a gente tem que ter principalmente a clareza de quais valores não podem ser impactados para se buscar esse objetivo final. Não e às vezes a falta de maturidade nos tira, às vezes, um pouquinho disso. Mas, como você tinha perguntado lá, a maturidade que nos traz essa ciência, e isso é só com os erros. Talvez, se os erros não existirem, a gente não tenha essa consciência. Até aqui. Aí, vamos lá. Já temos esse equilíbrio de hoje, né? Estamos maduros. Mas a gente é jovem ainda, tem muita vida para viver, você tem os filhos para criar e muita coisa para conquistar. Agora, vamos projetar para o futuro. Se você pudesse projetar lá para 10, 15 anos na frente e visualizasse tudo aquilo que você ainda vai conquistar. Você tem seus sonhos. Imaginando que eles todos foram realizados. Qual seria a conversa que você teria com o seu eu do futuro? Que você traria para hoje para poder implementar e a vida ser mais leve na consecução desses objetivos? Eu acho que, pensando na transformação que a gente está vivendo, use a tecnologia com moderação e sabedoria. Eu acho que ela tem um potencial de permitir, talvez, que esse equilíbrio que eu mencionei antes ele exista de uma forma mais efetiva, né? Você consegue, talvez, usar a tecnologia para potencializar o ímpeto da juventude, né? Para te sobrar tempo para você equilibrar as dimensões da vida com a experiência da maturidade. Então, acho que olhando isso, eu acho que eu traria esse ponto assim: use a tecnologia com bastante sabedoria. Porque do jeito que a coisa tá, né? Você entra lá no GPT, parece que é seu amigo íntimo, né? Você pergunta coisas básicas. Não, às vezes eu brinco. Eu falo, Senhor, parece que ele me conhece a vida inteira. É com sabedoria. Mas tem que ter um cuidado também, porque e esse é um receio que eu tenho com relação a toda a parte de tecnologia, porque ela facilita muito, mas a gente tem que lembrar que ela tem que ser um facilitador. Ela não pode nos substituir e ser o vetor de decisão. Afinal de contas, somos máquinas pensantes e sentimento, né? Isso eu não acredito que a máquina facilita, é facilitador. Né? Eu fico lembrando antigamente, eu sou um pouco mais velha, e eu lembro que não tinha internet quando eu me formei. Estava começando a internet lá em 2000 que eu me formei. E eu vejo naquela época que não tinha internet mesmo, era livro de CMS. E não tinha lupinha para achar a isenção da carne. Você tinha que entender, e eram 27 legislações, era um inferno. Hoje você bota lá a lupinha, achou, facilitou. E aonde mais a gente ainda vai chegar quando você coloca, de repente, alguns termos num GPT ou em alguma inteligência artificial e daqui a pouco o parecer está pronto. Essa é uma facilidade que a gente precisa se valer dela, mas precisamos ter clareza de que nós temos um papel importante ali, e ela tem que ser uma ferramenta com um facilitador e não um atalho. Um atalho, concordo. E que fique até a dica para a meninada, né? Que a atividade do pensamento só a gente, é o único nós seres humanos somos os únicos que e vamos explorar isso até para criar mais tecnologia, para facilitar mais a nossa vida. Tiago, foi maravilhoso. Gostei de te conhecer um pouco melhor, de saber a pessoa que você é, o profissional que você vem se tornando, e no futuro quero estar presente para saber aonde ainda mais você vai chegar. Onde que as pessoas te encontram nas redes sociais, caso queiram entender um pouco mais da sua vida, no LinkedIn, no YouTube, no Instagram? Renata, eu que agradeço, foi um prazer, uma conversa muito gostosa, obrigado pelo convite. E quem quiser, eu estou no LinkedIn lá, Thiago Figo, e por lá eu
posto algumas coisas, a gente pode ir conversando e interagindo. É isso, muito obrigada. Obrigado. Gente, mais uma vez a gente termina esse papo gostoso com pessoas que vivem a vida real e que mostram os bastidores que existem por trás de grandes decisões bilionárias. E se você chegou até aqui, já entendeu que para ser grande, você precisa pensar com quem é grande. Até o próximo episódio.